A porta do vestiário bateu forte, ecoando no corredor silencioso do estúdio. Eram quase 7 da manhã quando Jurema chegou com sua bolsa surrada no ombro e a farda azul marinho passada com esmero. Pegou o crachá improvisado da empresa terceirizada, respirou fundo e seguiu em direção ao salão principal. Naquele dia, ela não ia apenas limpar o chão, ia pisar onde só pisavam famosos. O evento era o lançamento de uma nova linha de maquiagem da influenciadora Virgínia, num dos estúdios mais caros do setor bueno. O cheiro de pamonha recém-aquecida ainda vinha da cozinha improvisada quando os primeiros fornecedores começaram a entrar. Jurema se posicionou discretamente, como sempre fazia, e começou a trabalhar. Invisível como a maioria das pessoas, como ela costuma ser. Logo no início, uma influenciadora mirim, de saltinho e voz estridente, passou por ela e torceu o nariz. O cheiro de produto de limpeza tá forte aqui, hein? Outra riu e completou. É, mas melhor do que cheiro de gente que nunca viu um evento de verdade. Jurema engoliu seco. Continuou limpando em silêncio, mas o olhar abaixado escondia uma lágrima. O ambiente todo parecia conspirar para lembrá-la que ela não pertencia àquele mundo. Antes de continuar, um aviso rápido. Se você valoriza histórias que mostram o que acontece longe dos holofotes, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a espalhar essas vozes que quase nunca são ouvidas. Deus abençoe. Agora, segue comigo. Minutos depois, ela entrou discretamente numa sala lateral para repor papel higiênico. Foi quando deu de cara com um segurança. Tá fazendo o que aqui? Essa sala é só para convidados. Eu trabalho aqui. Sou da limpeza, respondeu ela, mostrando o crachá. Tá, mas entra e sai logo. Tá atrapalhando. Enquanto Jurema arrumava o banheiro, escutou o burburinho do lado de fora. Virgínia havia chegado. Cabelos presos num coque impecável, sorriso no rosto e celular em punho, gravava stories e distribuía "Bom dia, gente" para quem passasse. Jurema assistia de longe, admirada. Não era inveja, era espanto. Como aquela menina goiana, nascida em berço simples, tinha virado tudo aquilo. De repente, um balde escapou da mão de Jurema e tombou com estrondo. Água com desinfetante se espalhou bem no meio da entrada do camarim. Todos pararam. Olhares fulminantes. Silêncio desconfortável. Ai, meu tênis! Gritou uma blogueira pulando para trás. Gente, que desorganização! Murmurou outra. Jurema correu para limpar, o rosto queimando de vergonha. Foi quando ouviu uma voz familiar. Tá tudo bem aí? Virgínia tinha parado. Olhava direto para ela. Não havia raiva no tom, só surpresa. Me desculpa, moça. Foi sem querer. Não, imagina. Acontece. Você se machucou? O silêncio virou choque geral. Os influenciadores se entreolharam. Aquela mulher, que poderia simplesmente ignorar, estava perguntando se Jurema estava bem? Jurema balançou a cabeça. Não, só o susto mesmo. Eu já vou limpar, prometo. Virgínia sorriu de leve e respondeu. Sem pressa. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Enquanto voltava para o canto, Jurema ainda ouvia os cochichos. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Alguém tinha enxergado. E isso não era pouco. O pano de chão ainda estava úmido quando Jurema se abaixou para secar o resto do desinfetante espalhado. Ela fazia os movimentos rápidos, mas precisos. Não podia errar de novo. Cada deslize parecia custar mais do que deveria. Os influenciadores já tinham voltado às conversas rasas sobre publis e seguidores, fingindo que nada tinha acontecido. Mas Jurema sentia os olhares ainda pesando. No fundo do estúdio, Virgínia assistia à gravação de um take promocional. O diretor pedia mais naturalidade, mais brilho, mais sorriso, mas ela estava inquieta. Desde o incidente com Jurema, a imagem daquela mulher encolhida, pedindo desculpas como se tivesse cometido um crime, não saía da cabeça dela. Ao fim da gravação, Virgínia tirou o microfone de lapela e foi direto até o camarim. No caminho, pegou um pão de queijo ainda quente no buffet e esbarrou sem querer em uma produtora. Você viu o nome daquela moça da limpeza? Perguntou, já mordendo o lanche. Que moça? Respondeu a produtora confusa.
A que derrubou o balde. Ela tá bem? Ué, não sei. Deve estar, né? Virgínia fez um gesto de tá bom e continuou andando. Mas a inquietação ficou. Quando chegou ao camarim, Jurema já estava lá de novo, organizando os copos de água. A mulher fingiu não notar a presença da influenciadora, mas seu corpo estava mais tenso do que antes. Moça, é Jurema, né? Disse Virgínia, puxando o assunto. Jurema parou. Virou-se devagar. É sim, senhora. Não precisa me chamar de senhora. Pelo amor de Deus. Respondeu Virgínia, soltando uma risada leve. Me chama de Virgínia mesmo. Jurema sorriu de canto, tímida. Difícil. Não é todo dia que a gente conversa com uma mulher famosa, né? Virgínia se encostou na bancada do camarim, cruzou os braços. Você é de Goiânia mesmo? Sou, da Vila Canaã. Conhece? Uai, claro que conheço. Já fui muito ali na feirinha da rua principal quando era pequena. Vocês têm um pastel de guariroba, que é coisa de outro mundo. As duas riram. Por um instante, o ambiente pesado pareceu se dissolver. Mas me conta, Jurema, há quanto tempo você trabalha com limpeza? Desde os 15. Tive que parar de estudar. Minha mãe adoeceu e eu era a mais velha. Mas nunca reclamei, não. Trabalho é trabalho. A sinceridade no olhar de Jurema mexeu com Virgínia. Ali, na frente dela, não estava só uma funcionária. Era uma história inteira. Um passado parecido com o seu, mas que tinha tomado rumos bem diferentes. De repente, uma assistente entrou apressada. Virgínia, tão te esperando na sala de reunião. Tô indo, respondeu ela, mas sem pressa. Olhou de novo para Jurema. Você vai estar aqui amanhã também? Vou sim. Então tá combinado. Amanhã eu quero te contar um negócio. E saiu. Jurema ficou parada, sem entender muito bem, mas com uma coisa clara no coração. Alguma coisa estava diferente naquele lugar. Pela primeira vez, alguém tinha olhado para ela e visto. No dia seguinte, Jurema chegou mais cedo do que o habitual. O uniforme estava ainda mais alinhado e o cabelo preso num coque firme. Tinha dormido pouco, o coração acelerado com a conversa da véspera. Nunca imaginou que uma mulher como Virgínia, com tanto dinheiro, fama e seguidor, fosse lembrar dela. Quanto mais querer contar um negócio. Mal colocou os pés no estúdio, foi abordada por uma funcionária da produção. Oi, dona Jurema. A Virgínia pediu para a senhora ir até a sala de maquiagem antes de começar. Eu? É. Jurema seguiu desconfiada, limpando as mãos no avental. Entrou devagar na sala, onde Virgínia estava sentada numa cadeira giratória, recebendo os últimos retoques de maquiagem. Assim que a viu, dispensou a maquiadora com um gesto sutil. Jurema, que bom que você veio. Senta aqui um minutinho. Sentar. Jurema olhou em volta, incerta. Pode ser em pé mesmo, é rapidinho. Virgínia sorriu. Tá bom. É que eu queria dividir uma coisa com você. Ontem, quando você falou da Vila Canaã, me deu um negócio, sabe? Eu cresci ouvindo histórias de lá. Minha tia Zuleide morava ali perto. Talvez você até conheça. Jurema arregalou os olhos. Tia Zuleide da Quitanda? Aquela que vendia mané pelado na sexta-feira? Essa mesma. As duas riram. Pois é, continuou Virgínia. Eu lembro de você, sabia? Pequena ainda, passando ali na frente com um baldinho de alumínio. Acho que você ia buscar leite. Jurema assentiu, surpresa. Uai, eu mesma. Minha mãe me mandava cedo para pegar antes de ferver. Silêncio breve. Virgínia se levantou. Eu fiquei pensando nisso tudo a noite inteira. A gente sai de onde veio, mas leva tudo junto, né? Até o cheiro do fogão de lenha. E, sei lá, achei que a gente podia fazer alguma coisa com isso. Com essas histórias. Como assim? Jurema perguntou sem entender. Eu tô montando um projeto novo. Nada de publicidade. É um curso gratuito para preparar mulheres para trabalhar com eventos, limpeza profissional, atendimento. Quero começar com quem entende da vida real. E queria que você estivesse comigo nisso. Jurema congelou. Eu? Você. Quero que me ajude a pensar, a criar, a ensinar. Você sabe o que ninguém aqui sabe. Você vive.
Lá fora, o burburinho do evento já começava. Influenciadores chegando, luzes sendo testadas, câmeras ligadas. Mas dentro daquela sala, só havia duas mulheres goianas, com raízes na mesma terra, com histórias cruzadas por um instante improvável. E uma proposta que mudaria a vida de Jurema para sempre. Ela olhou para Virgínia, ainda sem fala, e conseguiu dizer apenas: se for para ajudar mais gente como eu, então vamos junto. 3 dias depois, o sol nascia forte sobre o interior de Goiás, quando Jurema acordou com o barulho dos galos. Estava na casa da mãe, na pequena cidade de Vianópolis, descansando por um dia depois da correria intensa no estúdio. Ainda não acreditava no que tinha vivido. A proposta de Virgínia martelava na cabeça, mas ainda não era oficial. Era como um sonho que ela temia que evaporasse a qualquer hora. Enquanto ajudava a mãe a preparar o arroz com peque no fogão de lenha, o celular vibrou em cima da mesa de madeira. Era uma notificação do WhatsApp. Oi, Jurema, é a Virgínia. Podemos conversar rapidinho? Com o coração disparado, ela saiu da cozinha e atendeu no quintal, debaixo da sombra de uma mangueira. Oi, dona Virgínia. Bom dia. Bom dia, mulher. Já falei que é só Virgínia. Você tá bem? Tô sim. A senhora quer falar de ontem? Virgínia respirou fundo. Quero, e é pra valer. Montei uma reunião aqui na empresa segunda de manhã com o pessoal do jurídico e do marketing. Quero você nela. Já mandei o convite pro seu e-mail, tá? Eu nunca participei de reunião assim não, sabe? E ninguém lá sabe o que você sabe. Então tamo quites. A ligação durou poucos minutos, mas bastou para mudar o fim de semana de Jurema. Ela passou o resto do sábado dividida entre o medo de não estar à altura e o orgulho de ter sido reconhecida por alguém tão grande. Aquilo era mais do que um convite. Era uma virada. Na segunda-feira, ela chegou ao prédio da empresa de Virgínia com a melhor roupa que tinha. Foi recebida por uma assistente que a guiou até a sala de reuniões. Lá dentro estavam 4 pessoas. 2 mulheres da equipe de RH, um advogado e Virgínia. Bom dia, Jurema, disse Virgínia sorrindo de pé. Gente, essa é a mulher que inspirou tudo isso aqui. Os outros se entreolharam, meio confusos. O projeto que eu falei com vocês do centro de capacitação vai começar por ela. A Jurema não tá aqui como símbolo. Tá como base. Ela vai ajudar a gente a montar o conteúdo do curso, dar feedback e, se topar, ainda quero que ela participe de algumas falas com as alunas. Jurema tentou esconder a emoção. Os olhos brilhavam. Eu nunca nem mexi com computador direito, moça. E cê acha que quem tá lá fora precisa saber mexer em Excel? Precisa é de alguém que fale com verdade. E isso você tem de sobra. A reunião durou mais de 1 hora. Quando terminou, Jurema saiu da sala com uma pasta, um crachá provisório e um contrato simples. Seria colaboradora no piloto do projeto, com uma bolsa mensal. O nome do programa? Raiz. No elevador, sozinha, ela encostou na parede e sorriu. Pela primeira vez, o mundo parecia dizer para ela: você pertence aqui. Naquela mesma semana, enquanto Jurema se adaptava à nova rotina com timidez e curiosidade, um vídeo começou a circular nos bastidores da internet. Gravado sem que ela soubesse, o registro mostrava Jurema nos primeiros dias de trabalho, ensinando como dobrar panos de microfibra para evitar marcas nos móveis, enquanto dizia: não é só limpar, é deixar com carinho. Quem entra no lugar sente a diferença. O vídeo foi postado por uma funcionária da equipe de apoio, que legendou: essa mulher me ensinou mais em 10 minutos do que qualquer curso que fiz. Em menos de 24 horas, a gravação tinha ultrapassado 100.000 visualizações. Comentários se multiplicavam. Essa é a inspiração que a gente precisa ver. Por trás de todo evento de luxo, tem alguém como a Jurema segurando tudo. A equipe de comunicação da empresa, surpresa com a repercussão, levou o caso até Virgínia, que estava em São Paulo gravando uma campanha em um salão da Vila Mariana. Ao assistir ao vídeo, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ela nem sabia que estavam filmando, né? Não. Melhor ainda. Naquela mesma noite do quarto de hotel, Virgínia abriu o Instagram e escreveu uma legenda simples:
Nem sempre a história mais valiosa vem da frente da câmera. Obrigada, Jurema, por me lembrar de onde eu vim. O post viralizou em poucas horas, mas nem todos os comentários foram positivos. Em grupos fechados de influenciadores pipocavam piadas veladas. Agora a faxineira virou coach? Tem gente forçando inclusão só para viralizar. Um deles, com milhões de seguidores, repostou o vídeo com a legenda: "Essa é a nova trend. Tragam as domésticas, filmem o choro e ganhem likes." A crítica foi direta, mas não citava nomes. Mesmo assim, era clara a intenção. No dia seguinte, em meio às reuniões e contatos com patrocinadores, a equipe de Virgínia alertou: alguns parceiros estão preocupados com o direcionamento da marca. Dizem que essa abordagem pode confundir o público-alvo. Virgínia respirou fundo, ajeitou os cabelos e respondeu: confundir? O público é gente, não robô, e gente sente. Você quer que a gente responda oficialmente? Não. Quero que eles vejam com os próprios olhos. Enquanto isso, Jurema, no escritório, mexia com cuidado nas caixas recém-chegadas com material do projeto. Ao abrir uma delas, encontrou um bilhete com sua letra preferida. A raiz é invisível, mas é o que segura tudo em pé. Vamos crescer isso juntas. Virgínia. Ela sorriu, sem saber o tamanho da tempestade que estava se formando do lado de fora. Mas sentia lá no fundo que algo muito maior estava só começando. 2 dias depois, num auditório moderno no centro de Brasília, Virgínia subia ao palco para mais um evento voltado a empreendedores e influenciadores. A plateia estava cheia, rostos conhecidos das redes, empresários, patrocinadores. O evento tinha tudo para ser mais um daqueles encontros de frases prontas, mas o clima estava estranho. Nos bastidores, sua assessora sussurrou: aqueles influenciadores que reclamaram da Jurema estão aqui. Estão dizendo que você está politizando sua imagem. Virgínia ajeitou o microfone na lapela e respondeu firme: tô mostrando o que acredito. Se incomoda é porque está funcionando. Assim que foi chamada ao palco, os aplausos foram protocolares. Ela agradeceu, sorriu e começou a falar sobre os bastidores da criação de uma marca com propósito. Até que um influenciador da plateia, conhecido por vídeos de humor ácido, levantou a mão. Virgínia, você sempre foi símbolo de beleza, sucesso, leveza. Mas agora está entrando num discurso social. Não acha que está se afastando da sua base? A plateia murmurou. Havia tensão no ar. Virgínia não hesitou. Eu continuo sendo tudo isso, mas aprendi que sucesso sem impacto não tem alma. E alma, meu amigo, não se finge. A Jurema, que hoje trabalha comigo, me ensinou mais sobre construção do que qualquer curso de marketing. Ele sorriu de canto, debochado. Mas será que o público quer ouvir história de faxineira num evento de beleza? Ela respirou. Encarou a plateia. O público é mais inteligente do que a gente pensa. E tá cansado de ver gente fingindo uma perfeição que não existe. Se contar a história da Jurema incomoda, talvez o problema não seja a história. Seja o olhar de quem escuta. Silêncio. Longo. E então uma salva de palmas. Dessa vez espontânea. Nos corredores, depois da palestra, a equipe de marketing correu até ela. Você viu o que acabou de acontecer? O quê? Sua fala tá viralizando no Twitter. Gente defendendo. Outros atacando. Mas tá todo mundo falando. Virgínia sorriu. Ótimo, porque é exatamente isso que eu queria. Fazer barulho com verdade. No mesmo instante, em Goiânia, Jurema viu o vídeo da fala sendo repostado nos grupos da igreja. Comentários como "essa moça tem coragem" e "Deus levanta quem Ele quer" vinham de gente que nunca sequer tinha ouvido falar de Virgínia antes. Naquela noite, enquanto lavava a louça com a filha, Jurema comentou entre risos: "Menina, acredita que eu virei assunto nacional? Mãe, a professora falou de você na aula de hoje. Disse que é inspiração." E pela primeira vez, Jurema se viu como algo além do que sempre acreditaram que ela fosse. Na manhã seguinte, Virgínia acordou antes do despertador. Estava de volta em Goiânia, no conforto da própria casa, mas a cabeça fervilhava. Sentou na varanda com uma xícara de café
e abriu o celular. Mensagens, notificações, convites para entrevistas e uma avalanche de opiniões sobre sua fala em Brasília. Mas uma mensagem, em especial, chamou atenção. Era de um grande patrocinador. Diante da nova direção da sua imagem pública, decidimos suspender temporariamente nossa parceria. Ela leu em silêncio. Nenhuma surpresa. Respirou fundo, mandou um ok, formal, e largou o celular. Mais tarde, já no escritório da empresa, a equipe aguardava reunida. Virgínia, precisamos conversar. Começou uma gerente. Perdemos 2 contratos desde ontem. Tem mais um em revisão. O pessoal do financeiro está preocupado. E vocês? Ela perguntou, olhando em volta. Estão? Houve silêncio. Então alguém arriscou. A gente só quer ter certeza de que você sabe até onde isso pode ir. Virgínia cruzou os braços. Eu sei, mas prefiro perder contrato do que me perder no processo. Enquanto isso, Jurema organizava papéis no setor do projeto Raiz. Ainda se adaptando ao novo papel, ela observava tudo com cuidado. Os termos técnicos, as planilhas, os nomes em inglês. Sentia-se um peixe fora d'água, mas não deixava transparecer. Até que uma funcionária mais jovem se aproximou e soltou num tom meio irônico. Você deve ter alguém lá em cima, né? Como assim? Perguntou Jurema, ainda com a caneta na mão. Ué, pra tá aqui assim tão rápido. Tem gente que estuda há anos e não chega nem perto. Jurema encarou a moça com calma. Pois é, e tem gente que passa a vida sendo invisível, mesmo tendo muito para ensinar. A jovem ficou sem resposta. E Jurema, mesmo tremendo por dentro, voltou para o seu trabalho. Horas depois, Virgínia apareceu no setor. Tá podendo conversar um minutinho? Perguntou. Jurema assentiu. As duas caminharam até uma sala vazia. Virgínia sentou-se em frente a ela, sem maquiagem, sem filtro. Tô te chamando aqui porque quero ser transparente. Cê sabe que desde que tudo isso começou, minha vida virou do avesso. Tô perdendo contrato, tem gente torcendo o nariz, tem marca dizendo que eu misturei as coisas. E vai parar? Perguntou Jurema, sem rodeios. Virgínia sorriu. Se eu parar, tudo isso vira só mais uma jogada. E eu não comecei isso para fazer cena. Eu comecei porque acredito. E quero saber se você ainda tá comigo. Jurema não pensou 2 vezes. Tô sim. Até onde der. Elas se levantaram e se abraçaram discretamente. Ali, 2 mulheres de mundos diferentes selavam um pacto silencioso. Seguir adiante, mesmo quando o caminho exigisse coragem que não cabe em contrato nenhum. Na semana seguinte, a sede do projeto Raiz finalmente ganhou forma. Um pequeno galpão na região central de Goiânia foi adaptado para virar sala de aula, sala de treinamento e espaço de acolhimento. Nada luxuoso, mas feito com zelo. Cada detalhe, desde as mesas pintadas à mão até o mural com frases motivacionais, carregava a assinatura de quem sabia o valor de cada centavo. Na inauguração, o clima era de festa simples. Guariroba refogada, suco de caju, pão de queijo na mesa. As primeiras alunas, vindas de bairros periféricos e até da zona rural, chegavam com os olhos brilhando. Algumas traziam crianças no colo, outras, silêncio nos ombros. Jurema andava de um lado para o outro verificando tudo. Camisa social branca, cabelo bem preso, crachá no peito. Quem olhasse não imaginaria que, 1 mês antes, ela ainda limpava banheiro de estúdio em silêncio. Virgínia chegou com discrição, sem equipe de filmagem nem maquiagem de evento. Usava jeans, camiseta branca e tênis. Foi direto cumprimentar as participantes uma por uma, perguntando nomes, histórias, medos. Uma delas, Dona Cleonice, de 58 anos, olhou com emoção. Nunca pensei que um dia ia entrar num lugar como esse, e menos ainda pelas mãos de uma mulher da internet. Virgínia sorriu, tocando o braço da senhora. A internet mostra muita coisa, Dona Cleo. Mas o que vale mesmo é o que a gente faz fora dela. A cerimônia começou com falas curtas. Uma professora do curso falou sobre independência financeira. Um coordenador de ONG falou sobre empregabilidade. E então o microfone foi passado para Jurema.
Ela subiu no pequeno palco, olhou para a plateia, mulheres de todas as idades como ela. A garganta travou, mas respirou fundo e começou. Quando a Virgínia me convidou para esse projeto, eu achei que era engano. Achei que não tinha nada demais em mim, só mais uma mulher da faxina. Mas hoje eu entendo. Não era sobre mim. Era sobre a gente. Sobre cada uma que já foi ignorada num canto de sala, que foi chamada de Dona Maria, sem que ninguém quisesse saber seu nome. Pausou. O silêncio era absoluto. Aqui, vocês não vão aprender só a limpar. Vão aprender a reconhecer o próprio valor. E eu também tô aprendendo com vocês. Porque a gente nunca para. Aplausos. Fortes, verdadeiros. Virgínia, com os olhos marejados, se levantou e foi ao palco. Pegou o microfone. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que sucesso de verdade não se mede por número de seguidores, contrato ou curtida. Se mede pelo impacto que a gente tem na vida dos outros. E se isso aqui incomoda alguém, é porque tá funcionando. O público se levantou. Aplausos de pé. E ali, naquele galpão modesto, entre panelas de alumínio e cheiro de comida boa, nasceu um novo tipo de influência. Aquela que não depende de filtros, mas de coragem, verdade e raiz. 2 semanas depois da inauguração do projeto Raiz, a notícia chegou até a grande imprensa. Um portal nacional publicou uma reportagem com o título De Faxineira a Mentora, a história que está transformando a influência digital no Brasil. A matéria viralizou. A foto de Jurema, de pé ao lado de Virgínia, estampou capas de sites e foi compartilhada até por artistas. A repercussão foi tão intensa que uma grande emissora entrou em contato para gravar uma reportagem especial. Virgínia, cautelosa, quis saber. E vocês querem mostrar o que exatamente? Queremos contar a história real, a força dessa mulher, a mudança que vocês estão promovendo. Ela topou, mas com uma condição. Jurema fala primeiro, e do jeito dela. No dia da gravação, câmeras foram montadas no galpão do projeto. Jurema chegou com a mesma camisa branca de sempre e um sorriso contido. A repórter pediu que ela se sentasse numa cadeira simples de frente para a câmera e contasse sua história. Jurema respirou fundo. Eu não sou famosa, nunca fui, mas sempre trabalhei muito. Já lavei chão de hospital, limpei camarim de artista e ninguém nunca me perguntou meu nome. Aí um dia derrubei um balde. E foi ali que tudo começou. Falou com calma, com firmeza. Contou da infância na Vila Canaã, da filha criada com esforço, da fé em Deus que nunca largou, do susto que foi ver Virgínia falando com ela como se fossem iguais. A repórter, emocionada, agradeceu. E quando desligaram as câmeras, Jurema ainda completou. Só quero que mais gente como eu saiba que pode mais. Mesmo que o mundo diga o contrário. No dia seguinte, a matéria foi ao ar no horário nobre. O Brasil assistiu em silêncio à história de uma mulher que ninguém via, até que alguém decidiu enxergar. E no meio dos milhares de comentários, uma frase se repetia. Eu também sou Jurema. Na casa de Virgínia, no fim daquele dia, o marido a abraçou em silêncio enquanto as filhas brincavam ao fundo. Valeu a pena? Ele perguntou. Ela respondeu sem pensar. Valeu cada olhar torto, porque agora tem gente olhando certo. E com isso algo se consolidou. O que começou com um balde derrubado se transformou em um movimento. Não era só sobre Virgínia. Não era só sobre Jurema. Era sobre cada mulher que nunca teve palco, mas sempre teve valor. Na nova sede do projeto, uma lousa branca trazia uma única palavra escrita em azul. Orgulho. Era a primeira aula da nova turma, e a sala estava cheia de mulheres de todas as idades. Donas de casa, cozinheiras, cabeleireiras, faxineiras. Todas com um passado de invisibilidade e um presente cheio de expectativa. Jurema entrou pontualmente. Dessa vez, não para limpar, mas para ensinar. Estava nervosa. Suas mãos suavam. Mas quando viu os olhos atentos daquelas mulheres, tudo fez sentido. Bom dia, minhas queridas. Hoje a gente começa com uma pergunta. Vocês têm orgulho de quem são? Silêncio. Porque eu demorei 40 anos para conseguir dizer que tenho.
E quero que ninguém aqui precise esperar tanto. Enquanto isso, no escritório central da empresa, Virgínia assistia a tudo por uma transmissão ao vivo, sentada com a equipe de projetos. Ela não pôde ir à aula naquele dia. Tinha reuniões com novos parceiros interessados em apoiar o Raiz. O cenário tinha mudado. O que antes gerava receio agora despertava admiração. Tem gente importante querendo patrocinar a expansão, avisou a coordenadora de parcerias. Gente importante? Virgínia riu. Importante mesmo é quem está lá dentro daquela sala agora. Na semana seguinte, a Prefeitura de Goiânia procurou Virgínia para discutir a implementação do projeto em outras regiões da cidade. Em paralelo, uma ONG internacional fez contato oferecendo apoio para transformar o Raiz em um modelo replicável pelo Brasil inteiro. Mas mesmo com tanta movimentação, Virgínia insistia em um detalhe. O projeto só cresce se continuar com os pés no chão. Se a gente esquecer a Jurema, perde o sentido. No fim daquele mês, uma nova cerimônia foi organizada. As primeiras alunas estavam prestes a se formar. Virgínia apareceu de surpresa, sem alarde. Quando subiu ao palco, chamou Jurema ao seu lado. As duas, de pé, diante da plateia de formandas. Quando a gente lançou o Raiz, disseram que era marketing, modinha, cena para internet. Hoje quem tá aqui sabe que isso não tem nada de cena. Isso é vida real. E a vida real precisa de coragem. Jurema pegou o microfone emocionada. O mundo lá fora ainda vai tentar dizer que a gente não tem lugar. Mas agora a gente sabe responder. Tem sim. E se não tiver, a gente constrói. Aplausos, lágrimas, sorrisos. E naquele momento ninguém era figurante. Cada mulher ali era protagonista da própria história. Com nome, com voz, com valor. E com raiz. 2 meses depois da formatura da primeira turma, o projeto Raiz já era realidade em 3 bairros de Goiânia, com fila de espera para novos cursos e apoio de empresas locais. Em um domingo ensolarado, na mesma feira da Vila Canaã onde Jurema pegava leite quando criança, ela voltou, agora como convidada de honra para uma roda de conversa sobre trabalho e dignidade. Sentada sob uma lona simples, com microfone em mãos e rodeada de mulheres com seus filhos no colo, ela contou tudo, sem florear, sem se colocar acima de ninguém. Eu não deixei de ser quem eu era. Só parei de pedir desculpa por existir. A plateia aplaudiu com força. E no fundo da tenda, sem alarde, Virgínia assistia. Tênis no pé, jeans gasto, óculos escuros. Ninguém ali tirava selfie com ela. E ela gostava disso. Pela primeira vez em muito tempo, não era ela o centro da história. E era justamente por isso que tudo funcionava. Na volta para casa, dirigindo sozinha pela estrada de terra, Virgínia pensava em silêncio. Lembrou da menina que foi, da vontade de vencer, do medo de cair, e da certeza de que, se pudesse voltar no tempo, diria para si mesma: você não tem que subir pisando em ninguém, tem que crescer com os outros junto. Na segunda-feira, no escritório, encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, uma carta escrita à mão, com letra firme. Dona Virgínia, minha filha arrumou o primeiro emprego depois do curso. Tá de uniforme, trabalhando num lugar que trata ela bem. Eu nunca imaginei que um dia ia chorar de alegria por causa disso. Deus abençoe sua vida. Obrigada por ter visto a gente quando ninguém via. Assinado, Zilda, mãe da Cássia. Virgínia fechou os olhos por um instante. Aquilo valia mais que qualquer contrato perdido. Na sala ao lado, Jurema dava uma entrevista para uma rádio comunitária. Falava devagar, mas com firmeza. O mundo diz que a gente é pequena, mas esquece que é a raiz que sustenta a árvore. E agora que a gente descobriu isso, ninguém arranca mais. O som da voz dela ecoava pelos corredores. Não era um fim, era só o começo. Porque quando uma mulher encontra seu lugar, ela abre caminho para milhares. E onde antes havia silêncio, agora havia voz.